Oi, gente, matriz de Eisenhower, ou mais especificamente, o segredo. Qual é o segredo para você poder estar despertando o seu lado produtivo? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que lado produtivo é você usar o tempo ao seu favor. O que significa usar o tempo ao seu favor? Cada um vai ter uma interpretação diferente sobre como usar, sobre como utilizar o seu tempo e o que significa ao seu favor. Às vezes tem pessoas que quer ter mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né, entre o trabalho e a família, muitas vezes. Às vezes a pessoa ela quer usar o tempo a favor dela para que ela possa ter mais tempo para realizar certas atividades que ela não consegue realizar hoje em dia. Às vezes ela quer ter mais tempo para passar com a família, quer ter mais tempo para passar com os filhos, ela quer ter mais tempo para poder se dedicar, né? Ela quer usar o tempo a favor dela para poder estar focada em um projeto pessoal que hoje em dia ela tem a convicção, ela acredita que não tem tempo. Então, assim, os motivos pelo qual o lado produtivo ele funciona são vários. Ou seja, cada pessoa vai ter a sua interpretação sobre como é usar o tempo ao seu favor. Agora, para você poder usar o tempo ao seu favor, existe um princípio, é o primeiro princípio de todos, que no caso é o princípio da priorização. Mas antes, o que seria um princípio, né? Um princípio seria um fundamento, seria um alicerce. Como é que funciona? Como é que eu enxergo os princípios, né? Quando eu estudava sobre gestão do tempo, estudava no estudo, né, gente? Mas quando eu inicialmente comecei a desenvolver a metodologia do protocolo de priorização, eu percebi um padrão quando eu lia os artigos, quando eu li os livros, quando eu ouvi os especialistas falando sobre o tema proposto, né? Gestão do tempo, produtividade, assuntos correlacionados. E aí eu comecei a perceber um padrão. Que padrão que foi esse que eu percebi? Que, por exemplo, uma técnica como o Pomodoro, que é aquela técnica do 25-5, né? Pomodoro, tradução automática, uma técnica clássica aí de gestão do tempo, que esse tipo de técnica se repetia muito. Muitos especialistas falavam sobre esse tema, vários livros mencionavam essa técnica, então é uma técnica que eu via se repetindo muito, e a eficiência dela na prática era muito grande, além de outras ferramentas também, outras técnicas também sobre gestão do tempo. E eu percebi que aí eu comecei a chamar essas técnicas que se repetiam muito, que eram muito eficientes e que era, de certo modo, um atalho para que as pessoas conseguissem atingir um fim, como, por exemplo, ter mais foco, como, por exemplo, ter mais produtividade, como, por exemplo, realizar mais em menos tempo. Eu comecei a chamar essas técnicas, essas ferramentas de princípios, que no caso são fundamentos para se chegar a um fim, né, a um objetivo específico, que no caso cada um tem o seu intuito, mas que no caso tem a ver com os três pilares, da gestão do tempo, com os três pilares para despertar o lado produtivo. Os três pilares, só recapitulando, só relembrando, são primeiro pilar da energia, segundo pilar da clareza e o terceiro pilar, o pilar do foco. Mas então, qual que é o segredo para despertar o lado produtivo? O segredo para despertar o lado produtivo, ou seja, o segredo para você usar o tempo ao seu favor,
é a utilização do princípio chamado de princípio da priorização. O que seria esse princípio? O que seria a priorização? Quando a gente fala sobre priorização, está correlacionado ou está 100% relacionado com o ato de priorizar. Só que muitas vezes a priorização não é voltada só para tarefas, mas eu vejo a priorização de uma forma holística. Então, explicando a priorização de uma forma bem simples, você tem uma lista de 30 tarefas para você poder fazer. 30 tarefas para você poder fazer. Quando você usa o princípio da priorização, você vai organizar essas 30 tarefas numa ordem de prioridade, ou seja, primeiro as tarefas mais importantes. A última tarefa, obviamente, dessa lista, as últimas serão as tarefas menos importantes, menos relevantes. E aí, já vou te explicar qual é a diferença entre importante e urgente. Então, primeiro você vai organizar as tarefas numa ordem de prioridade. Isso é muito importante, tá? Quando a gente está falando sobre gestão do tempo, quando a gente está falando sobre produtividade, quando a gente está falando sobre assuntos correlacionados, esse princípio é a chave, o princípio da priorização. E que não é só tarefas, tá? O princípio da priorização, ele não atua só em você organizar as tarefas do seu dia numa ordem de prioridade. Você vai, mas também projetos que você tem para fazer. Qual projeto é o mais importante aqui para eu poder fazer? Depois, objetivos. Qual objetivos que eu deveria... eu tenho vários objetivos para poder alcançar, mas qual objetivo é o mais importante? O que eu deveria estar priorizando? Outra questão, e o interessante, gente, é que durante o nosso dia a dia, a gente toma várias e várias decisões onde a gente está ou ignorando ou utilizando o princípio da priorização. E a gente sempre está priorizando, de certo modo, a gente sempre está utilizando o princípio da priorização no nosso dia a dia. Por exemplo, a pessoa às vezes fala, não vou na academia hoje. Hoje eu tenho um projeto para poder fazer, um projeto profissional para poder fazer. Ou seja, ela está priorizando um projeto profissional ao invés de ir à academia. Ou hoje eu não vou ler um livro, hoje eu vou ficar com a minha família. Ela está priorizando ficar com a família. E tudo. Então eu entendo o seguinte, tudo, absolutamente tudo que você faz é uma forma de priorização. Tudo. Absolutamente tudo que você faz, você está priorizando. As pessoas com quem você passa tempo, você está priorizando estar com essas pessoas. O livro que você está lendo, se você está lendo um livro, você está priorizando ler o livro. Se você, por exemplo, está estudando, você está priorizando estudar. Se você vai na academia, você está priorizando ir na academia. Então a gente está o tempo todo na nossa vida priorizando. Então a questão quando a gente fala sobre o tempo, as 24 horas do dia, tempo é uma questão de prioridade. A gente não tem todo o tempo do mundo, mas para o que é importante na nossa vida, a gente arranja tempo. Porque é realmente relevante para a nossa vida, consequentemente, a gente arranja tempo. Agora, qual que é a diferença entre importante e urgente? Eu falei bastante sobre importante. Apresentei a ideia do que é importante. Deixar claro que importante é você definir o que é importante, organizar as tarefas numa ordem de importância, organizar os projetos numa ordem de importância, alcançar os objetivos numa ordem de importância, numa ordem de relevância. Saber o que é importante é muito importante. Sem querer parecer redundante, gente, mas saber o que é importante tende a ser relevante. E o que define algo como importante ou não? O que define uma tarefa como mais importante do que a outra?
O que define um projeto como sendo mais importante do que o outro? Isso está correlacionado com seus valores, né, os seus valores como pessoa, né, os valores que nós temos como pessoa, isso é, de certo modo, um atalho para a nossa tomada de decisão em relação sobre o que fazer no dia a dia. Outra questão, quando a gente fala sobre relevância, sobre importância, muito importante, são os nossos objetivos. Né? É o nosso propósito, mas também é os nossos objetivos, que envolve as nossas metas, o que eu quero alcançar, o que eu quero atingir na minha vida. E as tarefas que nós iremos realizar estão relacionadas ou não com as metas que queremos alcançar, com os projetos, às vezes, que queremos concluir, que podem ser um atalho para poder alcançar, para poder atingir essa meta. Então, as metas são muito importantes de serem definidas. E as ações que vão ser realizadas. Então, a forma com que é estruturado o princípio da priorização é para você definir o que é mais importante para você. E você percebe que essa questão do que é importante, ela é individual para cada pessoa? Por quê? Porque tanto você como eu, ou outras pessoas que estão assistindo essa aula agora, cada um de nós temos uma questão diferente, né? Cada um de nós temos um ponto de vista diferente, cada um de nós temos nossas metas diferentes, temos um propósito diferente, temos um objetivo diferente. Então, consequentemente, né, o que às vezes é importante para mim, o que eu valorizo, não é necessariamente às vezes o que você valoriza. E aí as ações vão tender a ser diferentes, né, as tarefas que vão ser definidas vão ser diferentes. Então a priorização é você priorizar o que é importante, mas o que é importante para você e que está relacionado às metas, que está relacionado também aos seus valores, o que você valoriza. Às vezes a pessoa valoriza a família, né? Tem muitas pessoas que valorizam família, que valorizam passar o tempo com a família. Então ela prioriza, às vezes, buscar o filho na escola, ela prioriza levar a família para jantar, ao invés de estar numa reunião de trabalho. Então, o próprio indivíduo ele vai priorizando, como eu falei, relacionado aos valores, que é o que a pessoa valoriza na vida. Então, o que é importante está correlacionado com metas, está correlacionado com objetivos, está correlacionado com os valores que você tem, que a pessoa tem. Agora, o que é urgente? Né? Organizar as coisas por urgência, às vezes. A urgência, às vezes, pode estar relacionada com necessidade. Normalmente, imprevistos. Uma pessoa se machucou do seu lado, você tem, né, a pessoa está ali, você tem que ajudar essa pessoa. Isso é uma situação urgente. É uma situação mais difícil de acontecer, mas, né, talvez possa acontecer. É uma situação urgente, onde você tem que parar o que você está fazendo para poder estar ajudando essa pessoa. Às vezes, um novo projeto que surgiu. É um projeto urgente, mas você ainda tem tempo. Então, assim, urgente, às vezes, ele envolve uma necessidade para poder ser suprido. Ou às vezes não. Às vezes urgente ele pode esperar. Ou urgente às vezes ele pode ser delegado para que outra pessoa faça aquela tarefa, aquele projeto, ou tome aquela ação. Agora é o seguinte, gente. Como utilizar o princípio da priorização? A gente já entendeu que o princípio da priorização ele é relevante para que a gente possa estar despertando o nosso lado produtivo. Como é que nós, né, até mesmo porque como é que nós iremos usar o tempo ao nosso favor se a gente não está priorizando o que é mais importante para nós? E a priorização, ela vai sendo utilizada, ela pode ser utilizada em tarefas, em qualquer ação, hábito,
objetivo que a gente queira alcançar, meta que a gente queira alcançar, vai estar relacionado com o princípio da priorização. Mas agora, como é que a gente pode utilizar ele na prática? Bom, existem diversas ferramentas para a gente poder utilizar o princípio da priorização. Eu deixo claro que existem bons livros sobre o tema, o princípio 80-20. O princípio da priorização, ele é baseado, do jeito que eu ensino, ele é baseado no livro Princípio 80-20. O princípio 80-20 é a regra, né? Existe a regra 80-20, que é a regra que foi definida pelo Pareto. 20% do que você faz tende a gerar 80% do resultado. Além disso, a gente tem também a história, né, do Charles Schwab, né, e do Evelyn. O Evelyn também é baseado nessa história verídica, né, que o Evelyn... qualquer dia eu conto essa história, gente. Mas o fato é que o Evelyn ensinou isso que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, mas não da forma, né, não da forma específica da matriz de Eisenhower, mas da forma com que eu vou te mostrar na priorização. Então, assim, faça, conforme eu vou apresentar aqui, que são baseados nesses dois, nessa regra 80-20 e também no que o Evelyn apresentou para o Charles Schwab, que aumentou a produtividade da empresa do Charles Schwab, que inclusive já era, na época de 1800 e pouco, um dos homens mais ricos, era dono de uma das maiores, né, produtoras aí, de aço. Agora, como é que a gente pode utilizar o princípio da priorização na prática? Como utilizar esse princípio na prática? Para isso, eu vou te apresentar a ferramenta de gestão do tempo, chamada de matriz de Eisenhower. O que seria isso, Eisenhower? Eisenhower, primeiramente, quem foi essa pessoa, né? Eisenhower foi presidente, né, dos Estados Unidos. Ele teve 2 mandatos. Além disso, ele também foi general. Ele tinha outros hobbies, como, por exemplo, jogar golfe. E ele era uma pessoa muito produtiva, extremamente produtiva. Além de ter esses compromissos profissionais, ser general do Exército, teve 2 mandatos como presidente, e além disso tinha os seus hobbies, como, por exemplo, jogar golfe. Mesmo assim, ele era um homem muito produtivo e tinha tempo para tudo isso. Agora, o que ele fazia, né? E aí, ele fazia exatamente o que eu vou te mostrar agora, que ele utilizava essa matriz, que no caso, matriz de Eisenhower, que ele que utilizava. Então, e por que o nome é matriz de Eisenhower? A matriz de Eisenhower, ela é dividida em 4 quadrantes. O que seria um quadrante? Seria um quadro, e esse quadro ele é dividido em 4 partes. Não, mas poderia ser uma folha de papel A4, né, uma folha retangular aí. Também pegar a caneta e dividir ela em 4 partes. No caso, dividir ela em 4 partes porque existem 4 quadrantes para você poder definir as suas tarefas. Mas, Vitor, eu tenho que fazer isso numa folha de papel A4, né? Pegar uma caneta e dividir ela em 4 partes, ou num quadro também. Eu não posso fazer isso de uma outra forma. Você pode fazer isso de uma outra forma. Então, por exemplo, você pode baixar um aplicativo chamado Google Keep, que é um tipo de bloco de notas, e você pode colocar em tópicos. Então, por exemplo, quadrante 1, que eu vou ensinar aqui, depois baixo quadrante 2, soltar um espaço também, quadrante 3 e quadrante 4. São 4 quadrantes, você pode organizar aí também na ordem que você achar necessário. Ou posso usar planilha, né? Ou posso usar de forma horizontal, vertical, enfim, fica a seu critério, tá? Eu utilizo ele mais no Google Keep, certo? Mas você pode utilizar ele na folha, você pode escrever também do jeito que você achar melhor. Mas o fato divida nessa ordem que eu apresentei para você e vou continuar apresentando aqui ao longo dessa aula. Então, a matriz de Eisenhower ela é dividida em 4 quadrantes.
O primeiro quadrante, quatro quadrantes, quatro quadrados, quatro tópicos, enfim. O primeiro quadrante é o quadrante da priorização. O segundo quadrante é o quadrante da agenda. O terceiro quadrante é o quadrante da delegação. E o quarto quadrante é o quadrante da exclusão. Agora eu vou explicar cada um deles depois de ter trazido essa visão geral, esse comercial todo, né, gente? O primeiro quadrante é o quadrante da priorização. Nesse quadrante, ele é o primeiro. Por quê? Porque ele é o mais importante. Nesse quadrante se encaixa as tarefas, os projetos, tudo aquilo que é importante e urgente. É o que tem que ser feito agora. Ou seja, é o que tem que ser feito agora. Isso envolve tarefas, hábitos, envolve também projetos que você tem que fazer no seu dia a dia e que são importantes para te ajudar a atingir a sua meta e que está também correlacionado com os seus valores. É um passo que você está dando em direção ao seu progresso, em direção ao seu desempenho, para você poder alcançar seu objetivo. Aí você vai organizar na ordem do que você achar que é mais relevante. Mas eu reforço a ideia. Você vai organizar numa ordem prioritária. Primeiro, o que é mais importante. Então, por exemplo, acordar às 6 horas da manhã. O que eu vou fazer quando eu acordo às 6 horas da manhã? Correr é uma prioridade? Correr é uma prioridade, né? Fazer exercício é bom para a saúde, vai me dar mais energia, eu vou estar mais bem disposto, então anota isso. Depois, eu vou criar um trabalho que eu tenho que entregar na faculdade. Isso é uma prioridade para você? Sim, é uma prioridade, então eu vou organizar. Mas tem uma outra tarefa que também é urgente, né, mas que tem a ver também com o meu objetivo, então faça ela antes. Então você vai organizando da forma que você achar que é relevante com os seus valores, com as suas metas, com os seus objetivos. Mas primeiro, o que é mais importante. E lembre-se, faça isso na ordem de priorização. Esse é o primeiro quadrante, priorização. O segundo quadrante agora, gente, o segundo quadrante é o quadrante da agenda. Esse quadrante são as tarefas, são os projetos, ou qualquer outro, ou os princípios que eu vou ensinar ao longo das aulas aí, mas é tudo aquilo que tem a ver com compromisso. Não é exatamente uma tarefa, mas sim um compromisso. Qual a diferença entre tarefa e compromisso? É que o compromisso, ele é algo que normalmente você marca a data para poder ir. Por exemplo, o dentista é um compromisso. O dentista marcou para você estar indo naquela data específica e naquele horário específico. É claro que nas tarefas você também tem que ter esse compromisso com você. Então, o que diferencia esses dois quadrantes é que no quadrante da priorização você vai fazer agora. Eu vou pegar e vou fazer agora. Agora, no quadrante da agenda, você vai orquestrar, você vai estrategicamente pensar para estar fazendo em outro momento. Você vai agendar. Aí você vai colocar uma data, um horário para você realizar aquela tarefa. Mas não esqueça, também nesse quadrante, organize as tarefas numa ordem de prioridade. Então, por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião às 8 horas da manhã. Isso é um exemplo de quadrante 2, que é a agenda. Vamos para o quadrante 3. O quadrante 3 é o quadrante da delegação. O que seria delegação ou delegar? Delegar é o ato de você encaminhar para outras pessoas, ou seja, outras pessoas vão realizar uma tarefa por você. Então, ao invés de você carregar caixas, né, outra pessoa, você delega para que outra pessoa faça isso para você, para que outras pessoas carreguem as caixas por você. Enquanto as pessoas carregam as caixas por você ou fazem uma tarefa por você, você pode se dedicar a outra tarefa. Você pode se dedicar a outra atividade. E isso economiza tempo, tá? Delegação economiza tempo. E no quadrante da delegação,
O que você vai fazer? Você vai pegar e você... o que você vai fazer no quadrante da delegação? Você vai pegar e vai organizar as tarefas, uma lista de tarefas que podem ser delegadas, porque tem tarefas que às vezes você mesmo quer fazer, ou porque você gosta, ou porque você tem muita competência naquilo, e você quer realizar aquela tarefa e está tudo bem. Mas tem tarefas que você pode delegar. Nesse exemplo de carregar as caixas, né, talvez outra pessoa possa estar fazendo isso por você. Às vezes um artigo você quer escrever esse artigo. Às vezes um trabalho você quer escrever aquele trabalho. Às vezes, para poder pagar um boleto, né, outra pessoa poderia fazer isso por você. Ou ir no supermercado, às vezes outra pessoa poderia fazer isso por você. E tudo isso economizaria tempo. E economizaria energia. Então, no quadrante da delegação, são as tarefas que podem ser delegadas. Normalmente, essas tarefas desse quadrante são tarefas que envolvem só tarefas urgentes, mas que não são tão importantes. O quarto quadrante agora é o quadrante da exclusão. O que significa esse quadrante? Significa você excluir as tarefas. Porque tem tarefas, gente, que realmente não são importantes. São as tarefas que não são importantes e estão as tarefas que não são urgentes. Muitas vezes são tarefas que só ocupam tempo e ocupam energia. Como, por exemplo, assistir televisão, como, por exemplo, ficar em redes sociais, como, por exemplo, entrar em sites de notícias. Então, são tarefas assim que muitas vezes não agregam valor, não são tarefas que vão te ajudar a atingir sua meta, não vão te ajudar a atingir seu objetivo e que estão ali ocupando espaço na sua listinha de tarefas. Então, essas tarefas devem ser o quê? Eliminadas. Então, você vai anotar aí nesse quadrante para você poder estar eliminando essas tarefas. Porque não tem uma relação com os objetivos que você quer alcançar e não está nem relacionado com os seus valores. Agora, como é que funciona um pouco mais na prática, Vitor? Eu já entendi como os 4 quadrantes funcionam. Então, o quadrante 1 é da priorização, o quadrante 2 é o quadrante da agenda, o quadrante 3 é o quadrante da delegação e o quadrante 4 é o da exclusão. Qual que é a minha recomendação para você, gente? Como é que você pode utilizar isso? Todos os dias, antes de dormir, né, eu não sei que horas que vocês costumam se deitar para dormir, mas cerca de 15, 20 minutinhos antes de se deitar para dormir, antes de se preparar para dormir, você pega e você faz a sua matriz de Eisenhower. Então você vai lá e pega o quadrante 1. O quadrante 1 é a priorização. O que eu tenho para fazer amanhã? Aí, o que eu tenho que fazer amanhã que é uma prioridade? Aí você anota ali, numa ordem de prioridade, obviamente, né? O que eu tenho para fazer amanhã? Aí você organiza, aí você define o horário e você define na frente a tarefa, o projeto, a atividade que você vai estar fazendo. E lembrando, numa ordem de prioridade, organizando a lista de tarefas primeiro, o que é mais importante, que está correlacionado com seus valores, né, com as metas que você quer alcançar. Depois, ainda antes de dormir, você vai organizar toda a matriz. Aí depois você vai para o segundo quadrante. Quais são os compromissos que eu tenho na semana? Eu tenho uma reunião marcada. Aí você anota a data e anota o horário e na frente a tarefa que você tem para fazer. Por exemplo, eu tenho uma reunião, eu tenho, por exemplo, uma palestra para poder ir, eu tenho uma aula para poder fazer. Aí você vai definindo também. Depois, quadrante 3. O quadrante 3 é a delegação. Eu tenho essas tarefas aqui para fazer, mas será que eu não posso delegar elas? E aí você anota essas tarefas e na frente você anota quem irá fazer essas tarefas. Aí você já encaminha essas tarefas para a pessoa que irá realizar essas tarefas. Quadrante 4, que é a exclusão. Eu também vou anotar as tarefas que eu não preciso fazer. Às vezes eu faço tarefas que eu não preciso fazer. Por exemplo, a pessoa às vezes fica na rede social, anotaria, não ficar nas redes sociais. Ou ficar pelo menos 5 minutos na hora do almoço, né, porque ninguém é de ferro. Então, você vai anotar isso
Então, todos os dias, gente, antes de dormir, você preenche a matriz de Eisenhower. Por que, Vitor? Que eu tenho que preencher antes de dormir? Porque quando você acordar, você já vai para a execução e não precisa preencher. Né? Quando você acordar pela manhã, com energia, descansado, você vai e só executa. Você só realiza o que você já preparou, já preencheu à noite, certo? Você já se planejou à noite. E aí você faz isso ao acordar. E durante o dia, gente, o que acontece? Durante o dia, se houver novas tarefas e se houver alguma alteração, você realiza também no dia, tá ok? Se houver alguma urgência, aí você vê se tem como você delegar, ou se às vezes precisa fazer, você mesmo vai perceber se é importante você fazer aquela tarefa ou não. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.